É possível dispensar a licitação quando ocorrer um fato emergencial, quando esse fato implicar em não dar tempo ao gestor para fazer a licitação? A maioria dos gestores públicos conhece a resposta, amparada no artigo 24, inciso 4 da Lei 8.666, que definiu 4 requisitos para que a emergência seja considerada válida como dispensa de licitação. Nós vamos tratar deste tema neste vídeo agora e destacar 3 importantes decisões escolhidas pela nossa equipe para ajudar o seu trabalho. Eu sou o professor Jacobi Fernandes e neste vídeo nós tratamos especificamente de contratação por emergência. No artigo 24, inciso 4 da Lei de Licitações, foram definidos 4 requisitos. O primeiro é que o objeto seja essencial, importante à administração, de tal modo que o uso do tempo para licitar trará prejuízo à administração. Então, o primeiro ponto é a essencialidade do objeto. E o segundo ponto, não dar tempo de licitar. O terceiro requisito é que essa contratação seja a mínima necessária para afastar a emergência. Ou seja, o exemplo que eu costumo dar é um fato verídico aqui de Brasília, em que uma caixa d'água de um prédio começou a cair. O gestor foi lá e contratou a escora da caixa d'água. Talvez outro gestor contratasse a contratação de uma nova caixa d'água, ou quem sabe até a construção do prédio inteiro, já que a caixa d'água ia cair. Muito bem, analise conosco o quarto requisito agora. O primeiro é a essencialidade do objeto. O segundo, não dar tempo de licitar. O terceiro, somente a parcela necessária para afastar a emergência. E o quarto, esta nova contratação deve ser executada em 180 dias a contar da emergência. Nesse quarto requisito, a jurisprudência tem sido bastante flexível, entendendo que os 180 dias pode se contar do próprio contrato. Mas pela lei, é da emergência que se contam 180 dias. Por que só 180 dias, professor? Porque é estimado o prazo máximo de uma concorrência em 180 dias. Se você vai gastar mais de 180 dias para atacar a emergência, é melhor fazer a licitação. Vamos então às 3 mais importantes decisões sobre esse assunto. Acompanhe conosco na tela agora. Além desses requisitos, vale ressaltar que mesmo para a contratação por emergência ou calamidade, é necessário justificar o preço à vista do artigo 26, parágrafo único do inciso 3 da Lei 8.666 de 1993. Ao tratar sobre esse tema, o TCU apresenta com frequência os entendimentos firmados na decisão 347 de 1994, plenário, que se refere a uma consulta formulada pelo ministro de Estado dos Transportes ao TCU, por meio da qual a Corte assentou o seguinte: além da adoção das formalidades previstas no artigo 26 e seu parágrafo único da Lei 8.666, são pressupostos da aplicação do caso da dispensa preconizado no artigo 24, inciso 4 da mesma lei. 1. Que a situação adversa, dada como de emergência ou de calamidade, não se tenha originado total ou parcialmente da falta de planejamento, da desídia administrativa ou da má gestão dos recursos disponíveis. Ou seja, que ela não possa, em alguma medida, ser atribuída a culpa ou dolo do agente público que tinha o dever de agir para prevenir a ocorrência de tal situação. Que exista, 2, que exista urgência concreta e efetiva de atendimento à situação decorrente do estado emergencial calamitoso, visando afastar risco de danos a bens ou à saúde ou à vida das pessoas. 3, que o risco, além de concreto e efetivamente provável, se mostre iminente e especialmente gravoso. 4, que a imediata efetivação, por meio de contratação com terceiro, de determinadas obras, serviços ou compras, segundo as especificações e quantitativos tecnicamente apurados, seja um meio adequado, efetivo e eficiente de afastar o risco iminente detectado. E aí corrobora tal entendimento o segundo acórdão, que nós consideramos importante, que é o 727 de 2009 plenário, que estabeleceu o seguinte: em caráter excepcional e com fundamento no interesse público, poderá realizar a contratação emergencial da prestação dos serviços que não possam sofrer solução de continuidade,
justificativa, e aí entre parênteses o SIC nosso, né? Adequadamente no respectivo processo, ou seja, justificada adequadamente no respectivo processo, apontando os problemas que poderão advir da paralisação de tais serviços e comprovando a ocorrência de prejuízo ao interesse público, apenas durante o prazo necessário para a realização de novo processo licitatório. E a terceira decisão selecionada está no Acórdão 667 de 2005, que dispõe dos seguintes pontos. Letra A. Podem ser contratados somente os serviços imprescindíveis à execução das atividades essenciais ao funcionamento do órgão, devendo a contratação emergencial subdividir-se nas mesmas modalidades dos serviços que serão objeto da licitação para a contratação definitiva. Letra B, que os serviços sejam imprescindíveis. E letra C, somente vigorar pelo prazo necessário à conclusão da licitação. Na letra D, à medida em que forem firmados novos contratos, tem que ser encerrada a prestação dos serviços no âmbito do contrato emergencial e deverão ser observadas as disposições relativas às contratações emergenciais, em especial aquelas do artigo 26, que tratam da instrução do processo. Existe um ponto que foi fixado na decisão 347 em relação à primeira decisão citada. Exige o acórdão, para a validade da contratação, que a conduta emergencial não decorra do próprio gestor. Ou seja, eu sou responsável pelo um almoxarifado de medicamentos. Eu espero acabar os medicamentos e então eu grito, agora é emergência, e saio dispensando a licitação. Nesse acórdão foi definido que se a responsabilidade é do gestor, não é válida a dispensa de licitação por emergência. Desde o começo, nós pensamos diferente. Por quê? Porque se o gestor foi negligente e foi substituído por outro, o outro que assume um almoxarifado e encontrando um almoxarifado vazio, ele tem direito sim de usar a emergência e fazer as contratações. Não pode a sociedade que pagou o salário daquele servidor negligente ser penalizada duas vezes. Foi penalizada com o gestor negligente e depois foi penalizado porque não se pode usar a emergência para comprar medicamentos. No nosso entendimento, se a situação é emergencial, cabe sim a dispensa de licitação. Agora, se houve culpa ou dolo, cabe à própria administração pública apurar responsabilidade. Não podemos transferir o ônus da incompetência da gestão para o cidadão que paga o salário do servidor público e paga para que esse servidor público seja eficiente. Continue acompanhando o nosso trabalho, compartilhe esse vídeo e a partir de agora também leia conosco o resumo do Diário Oficial que faremos todos os dias para você. Até o nosso próximo encontro.